Localizado na região sul do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul é dividido em 497 municípios, e neste vídeo vamos conhecer os 20 mais populosos. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever em nosso canal, ativar o sino de notificações e deixar seu gostei. Agora sim, vamos nessa! Na 20ª posição da lista está o município de Lajeado. Localizando-se na região imediata de Lajeado, distante cerca de 113 quilômetros da capital, Porto Alegre, e com uma área territorial de 91 quilômetros quadrados, o município de Lajeado é o 20º mais populoso do estado do Rio Grande do Sul, com uma população de 93.646 habitantes, e uma taxa de crescimento de 29,67%, em relação ao censo de 2010, o que representa um aumento de 21.430 novos habitantes no município. Na 19ª posição está o município de Erechim, localizado no norte do estado, na região do Alto Uruguai, distante cerca de 373 quilômetros da capital, Porto Alegre, e com uma área territorial de 429 quilômetros quadrados, o 19º município mais populoso do Rio Grande do Sul é Erechim, com uma população de 105.705 habitantes, conforme o censo IBGE de 2022, e uma taxa de crescimento de 10,01% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 9.620 habitantes. E na 18ª posição temos o município de Uruguaiana, situado na tríplice fronteira Brasil, Argentina e Uruguai, distante cerca de 649 quilômetros da capital, Porto Alegre, e com uma área territorial de 5.702 quilômetros quadrados, o município de Uruguaiana é o 18º mais populoso do Rio Grande do Sul, com uma população total de 117.210 habitantes, segundo o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de menos 6,56% em relação ao censo de 2010, significando uma perda de 8.225 habitantes. Na 17ª posição da nossa lista está o município de Bagé, localizado próximo ao rio Camaquã, ao sul do estado, distante cerca de 374 quilômetros da capital, Porto Alegre, e com uma área territorial de 4.090 quilômetros quadrados, o município de Bagé é o 17º mais populoso do estado do Rio Grande do Sul, com uma população de 117.938 habitantes, conforme dados do censo de 2022, e uma taxa de crescimento de 0,98% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 1.144 habitantes na cidade. Na 16ª posição está o município de Bento Gonçalves, localizado na região metropolitana da Serra Gaúcha, distante cerca de 109 quilômetros da capital, Porto Alegre, e com uma área territorial de 273 quilômetros quadrados, o município de Bento Gonçalves é o 16º mais populoso do estado do Rio Grande do Sul, com uma população de 123.151 habitantes, segundo o censo de 2022, e uma taxa de crescimento de 17,67% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 18.492 novos habitantes no município. Na 15ª posição temos o município de Sapucaia do Sul, localizado na região metropolitana de Porto Alegre, distante apenas cerca de 19 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 58 quilômetros quadrados, o município de Sapucaia do Sul é o 15º mais populoso do Rio Grande do Sul, com uma população de 132.107 habitantes, de acordo com o censo de 2022, e uma taxa de crescimento de 0,88% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 1.150 habitantes. Na 14ª posição da lista temos o município de Santa Cruz do Sul, localizado na região central do Rio Grande do Sul, distante cerca de 155 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 733 quilômetros quadrados, o município de Santa Cruz do Sul é o 14º mais populoso do estado, com uma população de 133.230 habitantes, segundo o censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 12,55% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 14.856 novos habitantes.
Na 13ª posição da lista temos o município de Cachoeirinha, localizando-se na região metropolitana de Porto Alegre, distante apenas cerca de 19 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 43 quilômetros quadrados, o município de Cachoeirinha é o 13º mais populoso do Rio Grande do Sul, com uma população de 136.258 habitantes, conforme o censo IBGE de 2022, e uma taxa de crescimento de 15,2% em relação ao censo de 2010, significando um aumento de 17.980 novos habitantes no município. Na 12ª posição temos o município de Alvorada, pertencendo à região metropolitana de Porto Alegre, distante apenas cerca de 21 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 71 quilômetros quadrados, o 12º município mais populoso do estado do Rio Grande do Sul é Alvorada, com uma população total de 187.315 habitantes, conforme dados do censo IBGE de 2022, com uma taxa de crescimento de menos 4,27% em relação ao censo de 2010, representando uma perda de 8.358 habitantes. Na 11ª posição está o município de Rio Grande, localizado ao sul do estado, distante cerca de 317 quilômetros da capital, Porto Alegre, e com uma área territorial de 2.698 quilômetros quadrados. O município de Rio Grande é o 11º mais populoso do estado do Rio Grande do Sul, com uma população de 191.900 habitantes, conforme o censo de 2022, tendo uma taxa de crescimento de menos 2,7% em relação ao censo de 2010, representando uma perda de 5.328 habitantes. E na 10ª posição da lista está o município de Passo Fundo, localizado ao norte do estado, distante cerca de 289 quilômetros da capital, Porto Alegre, e com uma área territorial de 783 quilômetros quadrados, o município de Passo Fundo é o 10º mais populoso do estado do Rio Grande do Sul, com uma população de 206.224 habitantes, conforme dados do censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 11,58% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 21.398 habitantes na cidade. Na 9ª posição da lista temos o município de São Leopoldo, localizado na região metropolitana de Porto Alegre, distante apenas 36 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 103 quilômetros quadrados, o município de São Leopoldo é o 9º mais populoso do Rio Grande do Sul, com uma população total de 217.410 habitantes, segundo o censo IBGE de 2022, e uma taxa de crescimento de 1,55% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 3.323 novos habitantes no município. Na 8ª posição está o município de Viamão, situado na região metropolitana de Porto Alegre, distante apenas 25 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 1.496 quilômetros quadrados, Viamão é o 8º município mais populoso do estado do Rio Grande do Sul, com uma população total de 224.116 habitantes, segundo o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de menos 6,38% em relação ao censo de 2010, significando uma perda de 15.268 habitantes no município. Na 7ª posição da lista está o município de Novo Hamburgo, integrando a região geográfica intermediária de Porto Alegre, distante cerca de 42 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 222 quilômetros quadrados. O município de Novo Hamburgo é o 7º mais populoso do Rio Grande do Sul, com uma população de 227.732 habitantes, segundo o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de menos 4,69% em relação ao censo de 2010, representando uma perda de 11.208 habitantes no município. Na 6ª posição temos o município de Gravataí,
localizado na região metropolitana de Porto Alegre, distante apenas 23 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 468 quilômetros quadrados, o sexto município mais populoso do estado do Rio Grande do Sul é Gravataí, com uma população total de 265.070 habitantes, conforme dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 3,66% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 9.347 novos habitantes no município. Na quinta posição está o município de Santa Maria, localizado na região intermediária de Santa Maria, distante cerca de 290 quilômetros da capital, Porto Alegre, e com uma área territorial de 1.780 quilômetros quadrados. O quinto município mais populoso do estado do Rio Grande do Sul é Santa Maria, com uma população de 271.633 habitantes, segundo o censo IBGE de 2022, e uma taxa de crescimento de 4,06% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 10.601 habitantes na cidade. E na quarta posição está o município de Pelotas, localizado ao sul do estado, distante cerca de 261 quilômetros da capital, Porto Alegre, e com uma área territorial de 1.609 quilômetros quadrados. O município de Pelotas é o quarto mais populoso do Rio Grande do Sul, com uma população total de 325.689 habitantes, conforme o censo IBGE de 2022, e uma taxa de crescimento de menos 0,79% em relação ao censo de 2010, o que significa uma redução de 2.586 habitantes no município. Na terceira posição temos o município de Canoas, localizado na região metropolitana de Porto Alegre, distante apenas 14 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 130 quilômetros quadrados. O município de Canoas é o terceiro mais populoso do Rio Grande do Sul, com uma população total de 347.657 habitantes, segundo o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 7,36% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 23.830 novos habitantes. Na segunda posição da lista está o município de Caxias do Sul, localizando-se no nordeste do estado, distante cerca de 127 quilômetros da capital, Porto Alegre, e com uma área territorial de 1.652 quilômetros quadrados. O município de Caxias do Sul é o segundo mais populoso do Rio Grande do Sul, com uma população de 463.338 habitantes, segundo o censo de 2022, e uma taxa de crescimento de 6,38% em comparação ao censo de 2010, o que significa um aumento de 27.787 habitantes. E na primeiríssima posição está o município de Porto Alegre, localizado na região sul do Brasil, distante cerca de 2.027 quilômetros da capital federal, Brasília, e com uma área territorial de 495 quilômetros quadrados. A cidade de Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, e também o município mais populoso do estado, com uma população de 1.332.570 habitantes, conforme o censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento em relação ao censo de 2010 é de menos 5,45%, representando uma perda de 76.781 habitantes no município. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você mora ou conhece alguns dos municípios aqui mostrados, deixe nos comentários o nome dele. E caso queira, deixe dicas para próximos vídeos. E antes de encerrarmos, verifique se você se inscreveu no canal, ativou o sino de notificações e deixou seu gostei. Então é isso. Até a próxima!